Isenção do imposto de renda por doença grave. Quem tem direito e como funciona o procedimento? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o direito de isenção ao imposto de renda. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o direito de isenção ao imposto de renda que a legislação brasileira garante a algumas pessoas com algumas doenças graves, mais especificamente as doenças listadas na Lei 7.713 de 1988. E aí, de início, eu já vou te fazer dois alertas. Houve já divergência nos tribunais brasileiros, mas o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol da Lei 7.713 de 1988 é taxativo, não admitiria uma interpretação de analogias e tudo mais. É bem verdade que o nosso legislativo discute já há bastante tempo a possibilidade de ampliação desse rol a projetos de lei nesse sentido. Então é importante que você acompanhe também, tá bom? A segunda observação importante: o Superior Tribunal de Justiça firmou também o entendimento de que o direito é exclusivamente para aposentados, para pensionistas e para reservados, que são os militares que foram para a reserva. Então, aposentados, pensionistas e reservados. Isso quer dizer que trabalhador ou servidor da ativa não tem esse direito, segundo a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Quais são as moléstias que garantem o direito? Então, a pessoa que é aposentada, ela tinha a moléstia já, ou ela desenvolveu depois da aposentadoria, inclusive, tem direito à isenção, desde que seja moléstia dessa lista aqui. É uma lista que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo para que você possa consultar com calma, caso você deseje, mas eu vou passar rapidamente aqui por ela e depois vou te falar um pouquinho sobre o procedimento, sobre o que mais tem relacionado, tá? Mas passando bem brevemente aqui pela lista: moléstia profissional, doença profissional. Então quem padece aí de uma doença profissional, possivelmente que levou até a própria aposentadoria, tem direito a essa isenção do imposto de renda. Tuberculose ativa, que é aquela tuberculose com sintomas, né, com vírus em condições de transmissão, né, alienação mental, e aí você tem vários tipos de alienação mental aqui que são possíveis de garantir esse direito. Eu vou te dar como um exemplo mais comum a doença de Alzheimer, tá certo? Esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é uma outra denominação para aquilo que a gente popularmente chama de câncer, né? E veja que, segundo a interpretação dos nossos tribunais, mesmo que o câncer tenha sido considerado curado, né, haveria esse direito à isenção. Eu já vou te falar um pouquinho aqui sobre procedimento para requerimento, o que acontece quando é negado em um primeiro momento e tudo mais, porque isso muitas vezes acontece, tá? Mas então, quem tem ou teve câncer, sendo aposentado, pensionista ou reservado, tem, em tese, direito à isenção do imposto de renda. Cegueira, e aqui a gente fala inclusive de cegueira monocular, cegueira de um dos dois olhos apenas, né? É comum que nossos tribunais reconheçam, é frequente e recorrente que os tribunais reconheçam direito a essa isenção do imposto de renda a quem tem cegueira de um dos olhos apenas. Hanseníase, né, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, que é doença do coração grave, né, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, que é uma doença inflamatória crônica que afeta a coluna e as grandes articulações, tá certo? Nefropatia,
que é doença do rim, nefropatia grave, hepatopatia grave, que é doença grave do fígado, estados avançados da doença de Paget, na forma osteite deformante, que é um distúrbio que acelera, um distúrbio crônico que acelera aí a renovação óssea, né, em determinadas áreas e pode inclusive causar dor óssea ou deformidades. Então, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, desde que seja com base em conclusão de medicina especializada para o tratamento dessa espécie de síndrome aqui, tá certo? O que é importante? Em um primeiro momento, o pedido deve ser formulado no âmbito administrativo. Então, se você é aposentado do regime geral da Previdência Social ou pensionista, você dirige o pedido ao INSS. E é bastante interessante que isso seja feito já com a assistência de um advogado, para que seja feito o pedido direitinho e não possa prejudicar seu direito depois, caso você precise ir ao judiciário, né? Se você é aposentado ou pensionista, né, era servidor de um órgão do Estado, por exemplo, você dirige esse pedido, né, o pedido será dirigido eventualmente em seu nome pelo seu advogado, tal, ao órgão previdenciário competente do Estado e tudo mais. O importante é que esse pedido já seja acompanhado de documentação médica que seja categórica a respeito da condição, a respeito da constatação e da evolução. Então, é interessante que haja relatório médico acompanhado de exames médicos que demonstrem, inclusive, a partir de quando a condição foi verificada, né? A evolução e tudo mais, tá certo? E isso, inclusive, porque o pedido bem formulado no âmbito administrativo, caso ele não dê certo, né, você tem a via judicial. E aí é importante que você leve à via judicial aquilo que foi feito no âmbito administrativo já muito bem feito, para que não se oportunize a alegação aí de que se suprimiu informações relevantes na fase administrativa e aí está se tentando usar a fase judicial para atravessar a fase administrativa, esse tipo de coisa, tá certo? Então, aquilo de formular o pedido calcado em boa documentação e bem direitinho. E eu vou te dizer que é frequente que o judiciário, pelo menos, reconheça que quem tem esse tipo de condição aqui teria isenção do imposto de renda desde o momento da constatação da condição da doença grave. E que, então, é bastante comum, no âmbito administrativo é muito difícil, mas é bastante comum que no âmbito judicial se reconheça o direito à restituição do imposto de renda retido desde quando houve a constatação, mesmo antes do pedido administrativo, tá? Então é comum que isso aconteça no judiciário, e daí é bastante interessante que você possa procurar um advogado para avaliar o seu caso, e mesmo que você consiga no âmbito administrativo a cessação dos descontos, você procurar a restituição daquilo que foi descontado eventualmente depois que já tinha sido constatada a enfermidade. E nós estamos falando de quanto dinheiro aqui, professor? Nós estamos falando do período não prescrito, né? Porque às vezes foi constatado já faz vários anos, então os 5 anos anteriores ao protocolo da ação. Demora muito para receber? Depende, né? Se o pedido for bem formulado, com boa documentação, acontece inclusive de não haver contestação, de haver reconhecimento da procedência do pedido. E isso evita a necessidade de perícia no âmbito judicial e tudo mais, que poderia levar o feito a demorar mais para tramitar. Então, você já teria o reconhecimento do direito em um período bem breve. E depois a execução, né? Se você estiver falando do INSS, por exemplo, é lá na Justiça Federal, você tem sistemática de requisição de pequeno valor, que é muito mais breve do que a sistemática de precatório no âmbito da Justiça Federal, para até 60 salários mínimos, né? O que corresponde atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a mais de
90 mil reais. Então você teria essa possibilidade de restituição de valores de até pouco mais aí de 90 mil reais pela via da requisição de pequeno valor. É um direito muito importante que essas pessoas têm, é um direito que passou pelo crivo, né, do debate político, daquilo que justificava uma isenção para servir como um apoio social a pessoas que padecem de moléstias que podem causar bastante preocupação, muito incômodo, despesas também, inclusive, né? É importante que se conheça o direito e que se procure exercê-lo com boa qualidade para garantir efetivamente que quem tem direito possa gozar desse direito, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para você na medida do possível. Eu queria te pedir, por favor, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e, na medida do possível, eu fico muito feliz também por poder interagir com o público do canal por meio dos comentários aqui embaixo. Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, e queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.